Será que investir é para todo mundo? Todo mundo pode e deve investir? Bom, para começar já respondendo, eu acredito e também prego isso no meu Instagram, né? Você que acompanha você que acompanha um pouquinho só lá no meu Instagram, os stories e a nossa caixinha de pergunta todo dia que tem. Eu acredito que investir sim é para todo mundo, porque investimentos tem lá suas classes de ativos e ativos diferentes, produtos financeiros diferentes, que aí sim podem ter alguns que são mais para umas pessoas e outros produtos para outras pessoas. Porque um exemplo é a renda variável, né? Bolsa de valores como um todo. Bolsa é para todo mundo? Não. Tem gente que não tem estômago e não aguenta ver o seu patrimônio caindo, subindo numa certa frequência. Tem gente que não aguenta isso, mas que quer estar exposta aos investimentos, quer rentabilizar o seu patrimônio, o seu capital, crescer o capital e chegar um dia talvez viver de renda desse capital, desse patrimônio. Então assim, investir é para todo mundo, mas tem alguns investimentos que não são para todos, que não são para todo mundo. Então tem que ficar bem ligeiro, porque é o que a gente mostra no Instagram todo dia. Porque, por exemplo, eu falei de bolsa de valores, tem também criptomoeda, que é pior ainda, tá? No nível de risco. O que eu tô dizendo que não é para todo mundo é porque as pessoas têm vontades, objetivos, metas e estão em estágios de vida diferentes, dadas as suas idades e experiências, e também isso constrói o seu perfil de risco. Isso dá o seu perfil de risco. Pô, tem gente que talvez, pessoa nova assim, vou dar um exemplo, o meu exemplo, eu tenho 25 anos de idade. Eu tenho muito tempo pela frente ainda? Tenho. No mínimo, assim, é que eu sou muito otimista com esse lance de idade. Na minha cabeça, a nossa geração aí, que nasceu nos anos 90 pra frente, tem a capacidade de viver 100 anos no mínimo. Pra mim tem. Então, mas eu vou ser... Nossa, eu não gosto desse assunto. Eu vou ser negativista aqui agora e vou falar que no mínimo eu tenho o dobro do que eu já vivi. Portanto, tenho 25, no mínimo eu tenho mais 50. Pra mim é isso. No mínimo, porque a gente vai viver muito ainda. A galera que nasceu depois de 90, da década de 90. Então, assim... Não tô falando que você que nasceu antes vai morrer já, mas a expectativa de vida dessa geração ela é tá cada vez maior. Então, dado essa informação, tem muito período pela frente ainda, tem muita coisa para viver. Então, a hora de arriscar é agora. Não é de fazer loucura, é de arriscar e de colocar uma parte do seu capital para risco. Risco. Colocar em risco, porque a máxima do mercado, você que acompanha a gente, você tem que saber. A máxima do mercado, olha aqui, na minha mão tem um gráfico. Aqui está o retorno, aqui está o risco. Risco-retorno, maior o risco que você está correndo no investimento, maior a sua expectativa de retorno para esse risco. Não é retorno garantido, porque isso não existe. Então, se você está correndo um risco alto, você espera ganhar bastante ali naquele investimento. Então, por exemplo, cripto tem um risco gigante porque tem um potencial de retorno grande. Bolsa também. Mas agora que a gente está na taxa de juros, a taxa Selic está quase 14%, não sei não, viu? Enfim, esse assunto é polêmico, mas não é que você tem que centralizar o seu capital numa única estratégia, tá? Você tem que ter um método de investimento, eu tô aqui para tentar te ajudar a construir um método também, mas você que tá numa idade aí, início da vida, construindo aí a sua vida, início de carreira, tem pouco menos de 5 anos de carreira profissional ainda, você tá no início, você é um bebê na carreira, e eu me coloco nisso também, tá? Então, você pode arriscar. Então, você pode ter um pouco mais de renda variável, um pouco mais, aí, se a gente for dentro da bolsa, um pouco mais de empresas que estão em fase de crescimento e não são tão consolidadas. Você não vai ter aquela carteira papai com mamãe, você não vai ter lá Itaú, Ambev, enfim, Bradesco, algumas empresas de energia. Você não vai ter só isso, que só gera renda. Você pode ter também, mas não só. Mas porque isso aí é renda para quem já está lá numa idade avançada, quer viver só de dividendos, recebendo renda. Você pode arriscar seu capital para ver ele multiplicando mais. Então, isso é para você entender que existem estágios de vida diferentes, idade também conta muito nisso. Então, se a pessoa está na idade mais avançada, 60 anos, 70, ela não vai arriscar muito porque ela demorou a vida inteira para construir o patrimônio que ela tem. Ela não vai arriscar tendo possibilidade de perder. Então é esse o racional, ela vai querer mais algo consolidado, que gere renda, porque ela já não quer mais muito esforço. Agora, a gente que tem, a gente é super novo e tem muito chão pela frente. Eu não tô colocando pessoas em caixinhas diferentes, o novo e o não tão novo assim. Não é isso que eu tô falando, é porque são níveis de risco. Você pode, a pessoa não tão nova pode arriscar? Pode, porém é indicado que arrisque menos para não
né, dar ruim, porque risco existe a possibilidade do não retorno tão positivo. É tudo possibilidade, probabilidade, não é nada certeza. Só que a gente tem que colocar ela para trabalhar a nosso favor, a probabilidade. Então, a gente, pessoas mais jovens assim, pode construir uma carteira mais arriscada, não só arriscada, mas um pouco arriscada, pode ter um pouquinho de renda fixa, mas aí a gente mistura estágio de vida, idade, perfil de risco e conjuntura econômica. A gente está numa atual economia que a taxa de juros está em 2 dígitos. Está em 2 dígitos, esse dedo foi sem querer. Está em 2 dígitos, tá 13,75%, vai 14% ao ano. Você ter essa rentabilidade, mesmo se a taxa de juros está lá baixíssima, você ter essa rentabilidade na renda variável é muito difícil. É muito difícil, consistentemente, durante 10, 15, 20 anos. A média da rentabilidade ser isso é difícil. Então a gente tem que aproveitar também e surfar a onda do momento que está sendo a renda fixa também. E ganhar nisso também. Então assim, você tem o meio termo. Você quer ganhar capital, multiplicar capital na bolsa, empresas aí que estão em crescimento, empresas small caps, micro caps, que são aquelas empresas de baixo valor de capitalização de mercado. E também na renda fixa porque você pode lá ter algo um pouco mais garantido, mas com risco menor, que a renda fixa te proporcionando lá seu mais de 1% ao mês. Isso é muito difícil, 1% ao mês. Pra você ter ideia, se eu tô falando que 1% ao mês é difícil, imagina você que cai no golpe da pirâmide de que vai te pagar 5, 6, 7, 8, 9, 10% ao mês. Tem que ter um pouquinho de noção e ideia de contabilidade básica e um pouquinho de matemática, as 4 operações financeiras. Somar, subtrair, dividir, multiplicar. Você tem que saber que 8% ao mês de uma forma exponencial, em poucos anos você vira o homem mais rico do Brasil, então, o mais rico do mundo. Então isso não é tão sustentável. Se eu botar R$1.000, 8% ao mês, isso é quase o PIB do Brasil em alguns anos. Então você tem que colocar na lógica isso, que não é sustentável no longo prazo esse lance de... Eu saí da carteira de investimentos de uma pessoa jovem para golpe de pirâmide agora, né? Mas enfim, é só para mostrar para vocês que 1% ao mês é algo muito bom, dada a conjuntura econômica é um pouco normal, mas não tão normal se a gente for ver daqui 5, 6, 7 anos, porque a taxa de juros está alta, mas ela não vai permanecer assim. Não é porque eu sou vidente, nada do tipo, é porque eu estudo isso e vivo isso no meu dia a dia. A ideia é que finalize o ano que vem com os 2 dígitos ainda de taxa de juros, mas já entre 2025 já pisando mais no freio, já desacelerando um pouquinho e abaixando a taxa de juros. Mas aqui só foi para mostrar para vocês que investir é sim para todo mundo, porém tem classe de ativos e investimentos que não são para todos, que a renda variável é um deles, tem que tomar muito cuidado, tá? E assim, vocês que me perguntam, Jean, qual o melhor investimento? Não sei, não existe. Qual o melhor investimento? Existe o melhor investimento para você, dada o seu estágio de vida, a sua idade e o seu perfil de risco. Aí tem o melhor investimento para você. Mas aí tem que entender o seu perfil, onde é que você se encontra na sua vida, enfim. Não é? Não, compra isso aqui. Eu nem posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Existe o xerife do mercado financeiro, que é a CVM, que não permite que a gente indique e recomende ações ou papéis aqui para vocês. Mas assim, se você ainda tem dificuldade em entender qual é o seu perfil de risco, me chama, vamos conversar, me chama lá no Instagram, me chama, vamos conversar, vamos bater um papo que eu quero te ajudar nos investimentos e eu quero que você comece a investir ainda este ano. Você colocou lá como uma das metas deste ano e você vai ter que cumprir. 2023 você vai se tornar um investidor ou uma investidora.